Bem-vindo ao nosso canal militar sobre os últimos acontecimentos na guerra liderada por Israel. Você pode se inscrever para ficar atualizado. Nas últimas 24 horas, ocorreram eventos que indicam o fim da capacidade do Hamas de continuar lutando. O fornecimento de armas contrabandeadas e outros suprimentos do Egito para o sul de Gaza foi totalmente interrompido, isolando a região. Isso é um grande golpe para o líder do Hamas, Yahya Sinwar. Enquanto isso, o comandante da brigada das IDF, Forças de Defesa de Israel, concluiu uma operação para limpar rebeldes do Hamas de um grande complexo humanitário da ONU em Gaza, que estava sendo usado como base de operações. O embaixador dos Estados Unidos em Israel, Jacob Blow, afirmou que há motivos para acreditar que Muhammad Deif foi eliminado, apesar das negações do Hamas. No norte, a IDF eliminou 4 agentes do Hezbollah no último dia. Em uma história relacionada, um agente do ISIS foi preso na Alemanha por tentar obter componentes para a produção de drones. E este é o seu relatório sobre o que está acontecendo em Israel no 285 dia da guerra contra o Hamas, Hezbollah, Irã e seus representantes no Iêmen, Síria e Iraque. Nas últimas 24 horas, a brigada concluiu uma operação de 7 dias para limpar a organização do Hamas de um complexo da ONU em Gaza, entre os bairros de El Sabra e Tel Al-Hawa. O Hamas havia tomado o controle do armazém de distribuição de alimentos da ONU e usado a instalação para armazenar armas e munições, o que é proibido pelo direito internacional. Dentro dessa instalação, também foi encontrado um escritório de recrutamento do Hamas, onde crianças eram preparadas para ataques contra israelenses. Durante as buscas, as tropas da IDF também descobriram uma linha de produção de drones e outras armas. Soldados das unidades Maglan e da IDF exploraram a área, que fica perto de uma universidade, e encontraram vários drones grandes e tecnicamente complexos que o Hamas fabricou nos últimos meses. Outras indicações mostraram que a área foi usada para atender às necessidades militares do Hamas desde a retirada das IDF de Gaza no início deste ano. Foram encontrados postos de observação, bloqueios de estradas e uma sala de comando avançada. Os comandantes que lideraram a operação relataram que os ataques do Hamas incluíam emboscadas sofisticadas, com explosivos sincronizados, lançadores de foguetes, atiradores de elite e esquadrões antitanque. Esses não eram grupos desorganizados, mas lutadores altamente treinados e bem armados, preparados para a batalha há muito tempo. Além disso, ficou claro que o Hamas tomou essa instalação da ONU, especialmente o armazém de distribuição de alimentos, com a intenção de fazer a população civil de Gaza depender da organização, mantendo civis próximos ao seus estoques de armas, munições e outros suprimentos militares estavam sendo usados para que as pessoas servirem como escudos humanos. Em uma história relacionada, o embaixador dos Estados Unidos em Israel, Jacob Blue, deu um briefing para líderes comunitários judeus na segunda-feira. Ele disse que ainda há muitas perguntas sobre os resultados do ataque contra Muhammad Deif e não pode confirmar se foi bem sucedido ou não, mas há indícios de que foi. Ele resumiu dizendo que a guerra na faixa de Gaza está longe de acabar, mas há esperança. O Hamas ainda tem comandantes de esquadrões, divisões e companhias, mas agora opera de forma diferente, usando táticas de guerrilha, o que exige que as IDF adaptem suas táticas para lidar com essas mudanças. O Hamas está tentando preencher suas fileiras com novos recrutas, muitas vezes adolescentes e até crianças, o que obriga as IDF a voltarem às áreas já liberadas para garantir que o Hamas não se reorganize. A eliminação de Muhammad Deif, quando confirmada, será um duro golpe para o Hamas. Ele era o chefe de gabinete do Hamas e o cérebro por trás das atividades militares da organização na faixa de Gaza. Sua eliminação, após 25 anos de atividades malignas, é significativa. No entanto,
Israel sabe por experiência que eliminar altos funcionários é uma parte importante das operações antiterroristas, mas não é o suficiente para acabar com uma organização. Desde o início da guerra, muitas vozes têm dito que a vitória sobre o Hamas será visível nas áreas controladas pelas IDF e por Israel na faixa de Gaza, e parece que Israel está começando a entender isso. Documentação que circula na internet mostra que as IDF estabeleceram um posto a oeste do corredor da Filadélfia nos últimos dias, que serve como base para algumas das forças que operam na área. Precisamos do seu like para continuar produzindo vídeos como este para contar a verdade sobre o que está acontecendo em Israel. Israel tem sido historicamente envolvido em questões de segurança no Oriente Médio, muitas vezes enfrentando desafios significativos devido ao Hamas e conflitos regionais. Sobre a faixa de Gaza, os soldados da IDF na cidade de Rafah, no sul, estão com moral elevado porque sabem que o Hamas está enfraquecido e desorganizado. Apesar das condições difíceis, com calor e poeira, os soldados da IDF sabem que a vitória está próxima, em grande parte devido ao controle do corredor da Filadélfia, que antes permitia a entrada de armas e suprimentos para o Hamas. Agora, com o bloqueio, o Hamas está ficando sem recursos. Desde que a IDF tomou o corredor da Filadélfia, o Hamas começou a mostrar mais flexibilidade nas negociações para a libertação de reféns israelenses. Fontes da defesa dizem que o Catar tem dois meios de pressionar o Hamas: controle econômico e a presença de líderes do Hamas em Doha. O Catar pode cortar os recursos financeiros do Hamas e expulsar seus líderes. Em resposta, o Hamas tentou se mudar para a Turquia, mas encontrou resistência, pois nem a Turquia nem outros países como o Iêmen ou o Líbano são opções atraentes. Essa pressão levou o Hamas a avançar com as negociações. Israel também aumentou a pressão militar, realizando mais operações na faixa de Gaza, eliminando rebeldes, capturando armas e destruindo túneis. Isso está enfraquecendo o Hamas e preparando o terreno para uma nova estrutura de governo quando a guerra acabar. Estima-se que essas operações estejam aumentando a insatisfação da população civil da faixa de Gaza contra o Hamas. Esperamos que a população aceite uma administração civil alternativa. Altos funcionários de segurança informaram AOS catarenses, americanos e egípcios que, enquanto não houver acordo para liberar os reféns, Israel continuará a aproveitar oportunidades para eliminar líderes do Hamas. Estamos em um ponto crucial com uma grande chance de um acordo, mediado pelos Estados Unidos e Catar, mudando o foco para o norte. A rede de mídia El Mayadin, afiliada ao Hezbollah, relatou ataques nas aldeias de Kila e Bint Jbeil, no sul do Líbano, nas últimas 24 horas. O canal saudita Al Arabiya relatou que 3 pessoas foram neutralizadas em um ataque aéreo em Baalbek, o que confirma a declaração da IDF de que 3 agentes do Hezbollah foram eliminados por ataques aéreos no sul do Líbano. Também houve relatos de uma explosão em uma instalação de gás no norte do Líbano, perto da fronteira com a Síria. Esta explosão levantou preocupações sobre a segurança nas proximidades e a possível escalada de tensões na região. Portais de mídia estrangeiros informaram que soldados do exército sírio e membros de milícias pró-iranianas foram neutralizados e feridos em um ataque da IDF em um complexo militar em Al-Qiswa, um subúrbio ao sul de Damasco. Este complexo militar tem sido um ponto estratégico importante para as operações militares pró-iranianas na região, tornando-o um alvo significativo para os ataques israelenses. Outro relatório na Síria mencionou a morte de Bara al-Qatari, um empresário intimamente ligado ao regime de Assad, junto com um agente do Hezbollah, em um ataque de míssil perto da fronteira sírio-libanesa. Este ataque é visto como um golpe significativo para as forças pró-iranianas na região. Em uma história relacionada, a polícia alemã prendeu um homem no domingo, acusado de ser um operário do Hezbollah,
tentando adquirir componentes para drones militares destinados a serem usados em ataques contra israelenses. Os promotores acrescentaram que o homem, cujo nome não foi divulgado, se juntou ao Hezbollah no verão de 2016. Ele foi preso em Salzgitter, na Baixa Saxônia, Alemanha, onde estava supostamente envolvido na montagem e aquisição de componentes críticos para drones militares. Esta prisão destaca a extensão das operações do Hezbollah na Europa e os esforços contínuos para interromper suas atividades. Finalmente, o porta-voz dos rebeldes Houthi, no Iêmen, afirmou que atacaram um navio e um petroleiro no Mar Vermelho com mísseis e drones. Ele também alegou que milícias pró-iranianas no Iraque atacaram um navio no Mediterrâneo. Embora esses grupos frequentemente exagerem suas conquistas, suas ações recentes mostram um aumento na atividade e nos ataques contra navios civis em águas internacionais. Esses ataques têm um impacto significativo no comércio global, aumentando os custos de seguro para as empresas de transporte e forçando muitos navios a desviar suas rotas para evitar o Mar Vermelho e a área ao redor da ponta sul da África. Este desvio de rotas aumenta os custos operacionais para as empresas de transporte, que acabam repassando esses custos adicionais a AOS consumidores. Como resultado, os preços dos produtos aumentam, elevando o custo de vida para as pessoas em todo o mundo. Esses eventos sublinham a importância de uma solução diplomática para estabilizar a região e proteger as rotas de comércio marítimo internacionais. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Continuaremos trazendo notícias atualizadas com informações de mais de 100 correspondentes regionais e sistemas de informação do Exército. Trabalhamos mais de 15 horas diárias para manter você informado. Contribua clicando em Super Obrigado. Curtir e comentar também nos apoia. Agradecemos seu apoio e por assistir. Tenha um ótimo dia.